Doutora Denise Albano, o deputado Pedro Lucas, do União Brasil, do estado do Maranhão, foi convidado para assumir o Ministério das Comunicações pelo presidente Luiz Inácio, mas ele resolveu dispensar o cargo de ministro. O que essa recusa do deputado Pedro Lucas revela? O Centrão estaria mesmo deixando o governo ou seria mais um ato isolado? Eu diria que não é um ato isolado. Veja que desde o fim do ano passado, o governo diz que fará uma reforma ministerial. As mudanças foram muito poucas, basicamente só quadros do PT. Sai Anísia Trindade, a incompetente ex-ministra da Saúde, e entra o Padilha, que já era ministro das Relações Institucionais do Lula. Ele indo para o Ministério da Saúde, entra no seu lugar a Gleisi Hoffmann. Veja que já se divulgava na imprensa que o próprio Rodrigo Pacheco, quando deixou a presidência do Senado, foi convidado por Lula para assumir o ministério. Houve toda essa especulação, e leva a crer que, de fato, ele disse muito obrigado, declino desse convite. Também tivemos o caso que envolveu o ex-presidente também da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, que também a imprensa divulgou que havia, sim, um interesse do Lula de convidá-lo para assumir o ministério, fato que nunca se concretizou. O que esse caso envolvendo o convidado, membro do Centrão, o União Brasil do Maranhão, com as bênçãos do Flávio Dino, deputado Pedro Lucas, é que, de fato, assim como que se especulava que muita gente era sondada e não aceitava o convite, agora está claro, ele foi convidado, a ministra Gleisi Hoffmann confirma o convite e ele divulga uma nota dizendo basicamente: tchau, querido, não quero, dispenso. Onde já se viu um membro do Centrão deixar de aceitar um ministério com recursos vultosos, como é o caso do Ministério das Comunicações, e declinar, permanecendo ali na Câmara dos Deputados, no meio de mais de 500 deputados, quase que como um ilustre desconhecido, assim, não é um dos parlamentares mais proeminentes, o que mostra exatamente a fragilidade desse governo, onde volto a repetir, a sustentação política do Lula não está numa base forte no parlamento, não está num conjunto de forças de esquerda ou de centro-esquerda que lhe apoiam. A sustentação do governo está no Supremo, tanto é que pesquisas, dados apontam que ele cada vez mais tem recorrido ao Supremo buscando apoio, porque não consegue emplacar suas pautas no parlamento, o que mostra toda essa fragilidade. Recentemente saiu um editorial do Estadão exatamente apontando essa dependência do governo Lula para governar e mal governar, tendo que recorrer cada vez mais ao Supremo, e o consórcio da velha imprensa, principalmente capitaneada aí pela Rede Globo. É um governo que está sendo um fardo pesado. Vejo até a própria Globo, os jornalistas da Globo, com dificuldade de continuar, como se diz, né, a expressão consagrada, passando pano. O pano já se esgarçou, deteriorou, se perdeu, porque é muita sujeira para limpar e chega até a própria imprensa amiga, oficial, ela tem um limite nessa passada de pano. E é esse o cenário que temos. Será que o desgaste que vai começar a ser verificado, a ser sentido a partir de agora, com a análise desse fato do roubo do INSS, o que vai pesar mais? Isso pode acentuar a perda política de apoio frágil dentro do Congresso Nacional?
Eu acredito tamanha a gravidade desse episódio, a magnitude, fala-se por baixo 6 bilhões e 300 milhões, mas isso pode ser muito mais. Faça um cálculo, teríamos no total cerca de 40 milhões aposentados e pensionistas do INSS, descontando aí cerca de R$50, né? Veja que tem casos de desconto de quase 100, 35, 60, mas ficamos em R$50. Esse montante chega a 160 bilhões de reais. Só para se ter uma ideia. E eu vejo esse fato até como mais grave do que o PIX, porque no caso do PIX era uma proposta, era algo que poderia acontecer. Nesse caso, não, é algo real, palpável, materializado. Inclusive, 2 grandes e corajosos jornalistas, o Henrique Soldani, a Paula Schmidt, eles já denunciavam esses descontos. O Henrique Soldani, numa cidade, salvo engano, do interior de Minas Gerais, onde ele tem familiares, se dirigiu a uma agência bancária, cobrou explicações do gerente, da gerente dessa agência, porque esses descontos estavam sendo feitos. Então, veja que o PT é muito amigo também de banqueiro. Então, eu acredito que ainda muita coisa pode vir à tona e, nesse caso, se o Nicolas já estiver aí se preparando, se esquentando aí para entrar em campo com mais um vídeo esclarecendo a população o que ocorreu, eu diria que, de fato, a proximidade de Lula em relação à sua sepultura política cada vez mais vai se estreitando essa distância, ele vai se aproximando vertiginosamente dessa sepultura política, porque, de fato, volto a lembrar, o montante, a magnitude, a concretude, de fato, pessoas tiveram recursos seus minguados, tão limitados, ali descontados. E o que vai mostrar também dessa promiscuidade, que Lula, pai dos pobres, não, Lula adora empreiteiro, Lula adora banqueiro, ele governa para essa gente e dá migalhas. Na verdade, não mostra, vamos ser mais fiéis à realidade. Essas poucas migalhas, para alguns, certo, incautos, serem enganados, enquanto rouba dos pobres, como no caso aí dos aposentados e pensionistas do INSS. Eu falo Lula porque Lula representa, é a cara da esquerda, é a essência do PT. Eu acredito que tem muita coisa ainda para vir à tona nesse escândalo. Eu creio que o montante é bem superior a esses 6,3 bilhões. Muito se fala da Polícia Federal. E esse episódio mostra que a gente ainda tem delegados, agentes sérios que vão a fundo em suas atividades de investigação como polícia de Estado e não de governo, para servir a governo de plantão, e foi a campo, conduzindo essa investigação, pedindo à Justiça autorização para buscas e apreensões, para que prisões fossem efetuadas. Mas esse trabalho da polícia só ocorreu por conta da atuação de uma instituição que não é tão prestigiada como merece. É o caso da Controladoria Geral da União, a CGU. Então, foi a CGU que constatou que em 2023, veja, primeiro ano do governo Lula, houve um salto imenso nos montantes de valores descontados do que aposentados e pensionistas recebiam. E iniciou uma auditoria, inclusive ouvindo centenas ou milhares de pessoas, coletando documentos, cruzando informações. E com esse trabalho de auditoria, a CGU encaminhou para a Polícia Federal, facilitando muito
o trabalho da Polícia Federal. Eu aqui rendo minhas homenagens a uma verdadeira instituição de Estado que, apesar de toda a tentativa de aparelhamento que o PT faz junto a todas as instituições públicas, as universidades hoje são propriedade quase total, com honrosas poucas exceções, controladas, dominadas pela esquerda, instrumentalizadas para servir à esquerda, os sindicatos envolvidos nesse escândalo, mas temos também aí toda a tentativa de aparelhamento da Polícia Federal, da própria Controladoria Geral da União, a AGU, a Advocacia Geral da União. Veja o papelão que o PCIAS, lá da Dilma, vem promovendo discreto em relação à Advocacia Geral da União. E temos auditores, agentes públicos sérios em distintas instituições e que cumprem seu papel. Seu compromisso é servir à população e não a governos autoritários, a governos que praticam e promovem a corrupção.